Evangelho de Mateus, capítulo 26. Depois que concluiu todos esses ensinamentos, Jesus disse aos discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Então, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote Caifás e deliberaram para, com astúcia, prender Jesus e matá-lo. Observaram, porém, não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Uma mulher aproximou-se dele com um frasco de alabastro cheio de bálsamo caríssimo e derramou na cabeça de Jesus, que estava à mesa. Vendo isso, os discípulos se irritaram, dizendo: Para que esse desperdício? Este bálsamo poderia ter sido vendido por um bom preço para dar aos pobres. Jesus percebeu e disse-lhes: Por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim não tereis sempre. Quando ela derramou este bálsamo sobre meu corpo, fez isso em vista do meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for proclamado este evangelho, no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram com ele 30 moedas de prata. E daí em diante, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que te preparemos a ceia pascal? Jesus respondeu: Ide à cidade até tal homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandara e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo, um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: Aquele que comigo põe a mão no prato, este vai me trair. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando na mão o cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: Bebei deles todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco eu beber novo
no reino do meu Pai. Depois de cantar o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Depois, porém, de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Pedro lhe disse: mesmo que todos se escandalizem por causa de ti, eu jamais me escandalizarei. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro retomou: ainda que eu tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E afastando-se um pouco, caiu com o rosto por terra e orou: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: não fostes capazes de vigiar nem 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e orou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora dormis e descansais. Chegou a hora. O Filho do Homem está por ser entregue às mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. O que vai me trair está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma grande multidão, com espadas e bastões, vinda da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal: aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: salve, Rabi, e beijou-o. Jesus lhe disse: amigo, para que vieste? Então, eles avançaram, agarraram Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada. Todos os que usam da espada, pela espada perecerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, que me mandaria já agora mais de 12 legiões de anjos? Como, portanto, se cumpriram as Escrituras que dizem que isso deve acontecer?
Naquela hora, Jesus disse à multidão: Viestes com espadas e bastões para me prender, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu me sentava no templo para ensinar, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir o que está escrito nos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o final. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmavam: Este homem declarou: Posso destruir o santuário de Deus e em 3 dias edificá-lo. O sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste. Além disso, eu vos digo, a partir de agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então, cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros o golpearam, dizendo: Profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos: Não sei de que estás falando. E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu sotaque te denuncia. Pedro começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cantar, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.